Em quem devemos acreditar? No que diz a Torá ou no que mostra a evidência arqueológica? Por exemplo, o êxodo do Egito. Aconteceu mesmo ou é uma história que recebemos dos nossos antepassados na Torá? Temos como convidado alguém que é especialista nesse tema. Já vi palestras dele em fóruns de alto nível sobre os quais falarei depois. Bem-vindo, Hacham Yacob Biton. Muito obrigado, Jacob. Obrigado por aceitar. Posso contar ao público um pouco do seu histórico para que entendam o assunto? Além de ser advogado, eu vi suas palestras no Fórum de Ibn Sefagat, que é um fórum que, digamos, incentiva a cultura sefardita e mantém um padrão de Torá muito elevado, além de um padrão acadêmico também. Hachan Biton possui Semichá da Yeshiva University, ou seja, é ordenado, e tem mestrado em Talmud, também dos Estados Unidos. Na verdade, a língua do dia a dia dele não é o espanhol, então, pessoal, tenham um pouco de paciência. Se houver algum termo em inglês que vocês não entenderem, escrevam nos comentários e nós esclarecemos para vocês. E ele mora nos Estados Unidos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por me receber. O que eu gostaria de te perguntar primeiro é: o que a arqueologia diz sobre Itziat Mitzrayim, ou seja, sobre a saída do Egito? A opinião popular diria que a arqueologia supostamente demonstrou que a história de Am Israel, como é contada na Torá, é ficção. Não foi assim que aconteceu. Os arqueólogos mais famosos das civilizações egípcia e do Oriente Médio, muitos deles judeus, dão como certo que o êxodo do Egito não aconteceu. Insistem nessa opinião como se fosse um dogma, uma posição científica, como se já tivesse sido cientificamente comprovado que é algo que não aconteceu, mas não há nenhuma prova disso. E por isso é importante deixar algumas coisas claras desde o início. A priori sobre o que é arqueologia, o que não é arqueologia, os limites. Em primeiro lugar, história não é ciência. É preciso diferenciar história de ciência. Os historiadores apresentam como história teorias que podem ter, que estão baseadas em parte em certos fatos que foram encontrados, mas tudo o que estão nos dando é uma ideia, uma teoria entre muitas do que pode ter acontecido. Do que pode ter acontecido, existem pistas, encontram-se pistas, e é apresentada uma história que se encaixa nessas pistas, mas podem haver muitas outras histórias que também se encaixariam nas mesmas pistas. Os historiadores escolhem uma dessas histórias, mas isso não quer dizer que as outras não sejam válidas. E isso é muito importante, porque os historiadores nunca vão te contar isso. Historiadores, arqueólogos, sempre vão apresentar suas teorias, suas histórias, como se fossem ciência, a verdade, o fato, como uma verdade objetiva, absoluta, que deve ser aceita, não pode ser rejeitada. E é preciso diferenciar. História não é ciência. O que você disse é um dos meus maiores desconfortos com esse tipo de ciência. Chamam de ciência, mas não são exatas. Sou engenheiro químico. Aí sim é uma ciência que pode ser calculada, demonstrada e repetida para chegar à conclusão de como funciona. Com a história, isso não ocorre. O que me surpreende é que, até no meio acadêmico, muitos acreditam nisso. Mas eu gostaria de perguntar então, seguindo essa linha de ideias, você considera que há algum grupo de arqueólogos que acredita que essas histórias contadas na Torá realmente aconteceram? Existem certos arqueólogos que realmente têm mais simpatia pela tradição judaica, especialmente os arqueólogos de 50, 60, 70 anos atrás. No início da arqueologia, a arqueologia bíblica, existia uma simpatia muito maior. E muitas das motivações dos arqueólogos, que em muitos casos eram cristãos religiosos, eram estabelecer a veracidade da Torá. Ultimamente, nas últimas décadas, os arqueólogos mais famosos são aqueles que são mais antagonistas e têm como objetivo provar que a Torá não aconteceu. Esse é o objetivo deles. E a arqueologia é uma disciplina fascinante, eu adoro. Os arqueólogos merecem muito crédito pelos artefatos que descobriram, civilizações desconhecidas que nos permitem conhecer. São descobertas valiosas que não devemos ignorar. Não é isso que estou dizendo. Não me entendam mal. Mas também são limitados. Limites são necessários. Há limites na quantidade de coisas que foram encontradas. Tudo o que foi encontrado do Egito que não pode ser catalogado é imenso.
mas nas pirâmides, em todos os lugares e em todos os museus do mundo é imenso. E é a civilização que mais se preservou por causa do clima árido do Egito, que permite que todos os artefatos encontrados sejam preservados. Mas, por outro lado, estamos tentando entender ou conhecer uma civilização de mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Pense em milhões de pessoas que viveram lá. Se Se eu pedisse para você me dar uma amostra, um exemplo da sua vida, para que alguém daqui a 100 anos possa entender quem você era e o que pensava, quanto você teria que me mostrar? Quanto? Esses livros atrás de você são suficientes ou só uma parte da sua vida? Por isso existe o limite da quantidade. Depois existe o limite da confiabilidade, porque digamos que encontramos algo que foi escrito por alguém no Egito há 3.500 anos, e essa pessoa diz ABC. Como eu sei se essa pessoa é confiável? Como posso saber o tom que essa pessoa quis dar a esse fato? É impossível saber. E finalmente existe a interpretação, porque tudo o que se encontra tem o fato, o objeto, e depois tem a história que se conta sobre o objeto, que vem mais dos arqueólogos e dos historiadores do que do próprio objeto. Então, há muitos limites que os arqueólogos normalmente não vão te apresentar. Me parece uma explicação muito boa para que o público entenda. Estamos falando de um período de milhares de anos e tentar, com uma peça, criar toda uma narrativa, como tentar buscar continuidade. Realmente, existe mais de uma peça. Mas como no exemplo que você deu, como você pode realmente dar a interpretação, e é aqui que entra o que você disse sobre a agenda que o arqueólogo tem. Se o arqueólogo tem um enfoque, vai te mostrar certas interpretações. Quem conhece artigos acadêmicos sabe, uma peça pode gerar 20 opiniões sobre o que é, como se representa e como se encaixa com as outras. Então, eu gostaria de te perguntar: alguém, digamos, uma pessoa, um judeu ortodoxo, ou uma pessoa, um Ben Noat, um Noatida, como deveria se sentir ou como deveria reagir? Quando há historiadores ou arqueólogos que afirmam que o desenvolvimento do Tanakh, da Torá, é falso, como deveríamos reagir diante disso então? Sim, é uma pergunta muito importante. Deixe-me começar ilustrando o problema com 2 exemplos e mostrando como alguém deveria se sentir, como alguém deveria reagir diante de uma acusação assim. Suponha que um teórico da evolução biológica, um darwinista, propõe que o avô de uma galinha comum é um tipo de dinossauro carnívoro, como dizem em Jurassic Park. Isso também é uma forma de fato histórico. Eu apresentaria isso para você como se fosse ciência, embora na verdade seja uma interpretação, entre muitas, do que foi encontrado como fatos. Mas ele insiste nisso. O valor da teoria também vai depender de quem está avançando com ela. Então, se a revista que te mostra esse artigo é uma revista muito prestigiada, vai ter mais valor, e o contrário também. O problema que essa teoria não tem é que ele em si não tem por que se ofender se disserem que o avô dele é um dinossauro. Mas vamos mudar um pouco o exemplo. Imagine que esse teórico chega sem nenhum convite a uma comunidade e diz para a comunidade, com um ar de autoridade, que, mesmo com o que acreditam sobre as histórias e tradições familiares, todos eles, na verdade, vêm de relações incestuosas entre chimpanzés e porcos, e que há evidências arqueológicas que apoiam essa tese. Assim, o sujeito da teoria, neste exemplo, realmente deveria se ofender. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: a tese que está sendo proposta não é apresentada em um vácuo, mas sim como uma alternativa à memória desta comunidade. E essa é a diferença entre uma tradição viva e uma civilização morta. As teorias que você possa ter sobre o Egito é uma civilização morta. Ninguém se ofende. Ninguém fala egípcio há quase 2.000 anos. Não há memória. Mas tratar a história de Amisrael, a história hebraica do povo judeu como história egípcia, é ofensivo. Por quê? Porque pressupõe que não há ninguém que se lembre
ou que seja uma testemunha confiável do que realmente aconteceu. E nós estamos aqui. Por isso eu concordo com você que quando os arqueólogos tentam negar a nossa história, seja qual for a teoria, nossa primeira reação tem que ser de nos sentirmos ofendidos. Sabemos o que ocorreu, temos memória e lembramos disso todo ano. E não precisamos de provas. Assim como não preciso do DNA, do teste de DNA para saber que meu pai é meu pai ou meu avô é meu avô. Olhem, para o público que talvez não esteja muito familiarizado com o judaísmo, nós, judeus, somos muito ousados, que significa que desafiamos muito, até mesmo nossos mestres. No judaísmo, quando um rabino faz uma afirmação, nós questionamos. Não é como em ditaduras, por exemplo, acadêmicas, onde um professor diz algo e é quase que, e quem já esteve em um ambiente universitário sabe que há até um risco de desafiar o professor, porque isso pode custar uma nota, etc. Por isso, tudo o que você diz combina muito com o pensamento judaico, que mesmo que um acadêmico diga, não é para aceitar tudo sem questionar. Ou seja, eu, nesse aspecto que você acabou de desenvolver, não tenho muito medo das afirmações dos acadêmicos justamente por isso, por tudo o que você explicou. É que é muito mais complexo do que mostrar que existe um papiro em uma região de 3.000 anos. De qualquer forma, minha pergunta, e por outro lado, eu tenho muito apreço, como você disse, por essas pessoas que dedicaram a vida a estudar. Também não é nada fácil ser um arqueólogo, e muito menos um erudito que realmente conhece uma grande quantidade de literatura sobre o assunto, sabe o idioma e pode ler hieróglifos e coisas do tipo. Ainda assim, apesar de todo esse respeito que possamos ter por essas grandes mentes, minha pergunta é: me diga, ou seja, como analisar nossa visão desses fatos se são eles que nos relatam essa versão? Quer dizer, devemos negar porque é uma linha muito tênue. Entende o que quero dizer? Olha, estamos falando de pessoas muito inteligentes que decidiram que o melhor uso de seu intelecto, tempo e esforços é encontrar maneiras de mostrar ao Am Israel, ao povo de Israel, que o que lembramos está errado e que, portanto, esse é o segundo passo. Que talvez não digam, mas está implícito. Nossa identidade não vale nada. Esse é o ponto principal. Essa é a conclusão final. E isso é algo que não se faz a menos que haja alguma patologia, alguma ideologia profundamente enraizada em jogo. Então, o que a gente tem que se perguntar quando é atacado por arqueólogos? Que, de novo, não tem a mesma obsessão em tentar provar que certa teoria sobre o que aconteceu na Grécia Antiga está errada. É uma abordagem, é uma obsessão, é uma quantidade de energia para provar que a Torá não está correta, que chega a ser patológica. E a gente tem que se perguntar, mais com um olhar de psicólogo do que de cientista, por quê? O que te incomoda tanto? Por que você está tão obstinado em provar isso? Eles realmente confiam em suas descobertas? São honestos ao apresentar como ciência ou há interesses por trás? Talvez estejam mais interessados nas implicações da teoria do que no que propõem. Antes de usarmos nosso próprio tempo e gastarmos nossas energias para refutá-los, vamos entender isso. Vamos entender que estamos sendo atacados por pessoas com uma agenda, por pessoas com certos vieses que realmente querem nos negar direito de lembrar e ter nossa própria memória. Agora, indo para o final, sim, existem fatos. Tem as pirâmides, tem as múmias, tem os monumentos. Há muitas coisas de arqueologia que precisam ser levadas em conta. Vou te dar outro exemplo. Digamos que no café da manhã você comeu panquecas. E você sabe disso, você se lembra. E sem que ninguém o convide, vem o seu vizinho e diz: Jacob, eu acho que você não comeu panquecas. E eu vou te provar isso. E sem que você o convide, sem que dê permissão, ele vai até o seu lixo, começa a olhar e diz: ah, olha, não encontrei cascas de ovo. Isso quer dizer que você não comeu panquecas. Está comprovado cientificamente. É fato que você não comeu panquecas. É exatamente a mesma coisa. Porque você se lembra, você tem sua própria memória e sabe o que aconteceu e confia na sua própria memória.
Você não precisa ver a prova das cascas de panquecas. Agora, digamos que esse fato existe. Existe o fato de que no seu lixo não há cascas de ovo. Como você reconcilia isso com sua memória de ter comido panquecas? Essa é a pergunta que devemos responder também sobre Yetziat Mitzrayim e a permanência no Egito. É, Olha, existem muitas teorias. Você pode dizer, sabe por quê? Porque justamente esse é um cesto de lixo novo. O anterior tinha as cascas das panquecas. Pode ser. Talvez você as tenha jogado em outro lugar. Pode ser. Há muitas teorias. O mesmo com o Egito. Você pode levar em conta os fatos arqueológicos. Você pode levar em conta os artefatos que foram encontrados. E tentar reconciliar, tentar encontrar certa harmonia entre nossa memória e o que é encontrado nas descobertas arqueológicas. É muito possível. Novamente, a arqueologia é muito limitada. Ela dá pistas e existem milhares e milhares de teorias que poderiam compatibles con las pistas existir. O mesmo com Yetziat Mitzrayim. Sim, na verdade, o exemplo que você mencionou não é nada absurdo. Existem acadêmicos muito renomados que usam exatamente esse argumento. Por exemplo, e ele já fala espanhol, ele foi o curador dos manuscritos do Mar Morto no Museu de Israel, o professor Reitemann. Ele, em seu livro, escreve que o ethos da saída do Egito é tão grande que não é possível que não tenha acontecido. Agora, ele, na sua visão acadêmica, diz que tão grande é esse núcleo de verdade. Isso é o que ele questiona, mas ele não questiona o fato de que tenha acontecido. Então, há muitos enfoques. Eu digo isso para todas as pessoas que, talvez por medo de enfrentar a leitura de um livro como, por exemplo, o de Israel Finkelstein, de 15 anos atrás, que, aliás, o de Israel Finkelstein e qualquer outro que exista, eu, neste momento, estou fazendo mestrado. Onde estão grandes acadêmicos desse campo? O Israel Finkelstein, que escreveu A Bíblia Desenterrada há 15 anos, não é o mesmo Israel Finkelstein de hoje. Ele mesmo mudou suas posturas em uma década e meia. Ou seja, para que isso é impressionante, mas em novembro de 3 anos atrás, eu ouvi Israel Finkelstein dizendo: devemos acreditar na saída do Egito? Ou seja, ele explicou por que não, falou das descobertas, atualizações e concluiu: judeus devem crer e lembrar anualmente da saída do Egito como se tivesse acontecido. Isso mexeu com a minha cabeça. Essas questões não são preto no branco. Digo isso ao público e encerro com minha última pergunta. Jacob Bitton. Que abordagem você recomendaria para pessoas que buscam se manter fiéis à tradição nacional, no caso dos judeus, ou para pessoas que querem se manter fiéis a Hashem, ao que diz a Torá? Por outro lado, considerar também as descobertas arqueológicas. Precisamos confiar em nossa memória. Existe a memória pessoal e também existe a memória nacional. Cada nação tem sua memória, tem suas lembranças, coisas que recordam e que preservam geração após geração. O que o Am Israel fez dia após dia, com cada mitzvah que cumprimos, com cada comemoração, cada festa que temos, é Zeger Litziat Mitzrayim, para lembrar a saída do Egito. Essa é a nossa memória. O que devemos lembrar? Desculpe, mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Nem todos os pequenos detalhes sobre a história da saída do Egito, e tudo isso são partes essenciais da nossa memória. Por exemplo, em que ano foi a saída do Egito? Isso é algo sobre o qual Am Israel, o povo judeu, não tem memória clara. Existem razões culturais para isso. A razão cultural mais importante é que a obsessão em saber em que ano aconteceu tal coisa ou tal coisa é uma obsessão bastante moderna, bastante nova, bastante ocidental. Se você olhar para o Tanakh, para a Bíblia, nunca se fala de anos absolutos. Sempre são anos relativos. O ano tal e tal do rei tal e tal. Porque ninguém se importava com isso. A primeira vez vez na história em que a humanidade se importou com uma contagem absoluta do tempo foi com Alexandre, o Grande, Alejandro, Magno, que começou após sua morte, quando se iniciou o calendário grego, que contava de forma absoluta, sem levar em conta de qual civilização estávamos falando. Sempre a mesma contagem, sempre os mesmos anos. Mas até então, as contagens sempre foram bastante relativas. A contagem que temos de Briat Olam, desde que o mundo foi criado, desde que Adama Rishon foi criado, que hoje seriam 5.785 anos, é uma contagem bastante nova. É da época do Geonim.
Antes, os anos não eram contados assim. Esse é um exemplo de detalhe que não faz parte da nossa memória. Mas o que realmente faz parte da nossa memória, como sairmos do Egito, estarmos no Har Sinai e recebermos a Torá, são coisas que preservamos e devemos confiar antes de tudo na nossa memória. Os fatos arqueológicos são, do meu ponto de vista, curiosidade, como se diz no Brit Par Peralt, a Rojma, são acessórios, são detalhes, são enfeites que a gente pode acrescentar à memória. E se tivermos que nos defender, tudo bem, vamos levar isso mais em conta. Mas, voltando ao exemplo do que você comeu, do que você tomou no café da manhã, você comeu panquecas e sabe. Encontrar ou não encontrar as cascas de ovo depois é secundário. E eu não recomendaria gastar todo o seu tempo tentando encontrar essas cascas de ovo. Entendo. Interessante. Na verdade, sim. Até mesmo essa contagem dos Dionim, existem até livros como Seder Olam que fazem uma diferenciação. Bom, enfim. Mas eu gostaria de encerrar com esta mensagem que me parece importante. Eu tenho um artigo sobre esse tema, sobre o que você disse, que não há ninguém que preserve a memória dos egípcios. Só Israel preserva a memória de Israel, mas eu tenho um argumento oposto, que se uma pessoa quiser tocar o egípcio, que se aproxime do judeu. Porque nós, judeus, somos aqueles que conservamos como em uma cápsula do tempo dentro de nós. Vejam, tocar um shofar, colocar tefilim, senhores, isso não é de ontem. Essas são coisas realmente milenares. Muito obrigado, Jacob Bitton, por sua presença. Um forte abraço e agradecimento a todos que ouviram. Foi um prazer. Muito obrigado por me receberem. Shavuot Tov. Shavuot Tov.